Olá, meus amigos e irmãos, tudo bem? Vamos ler aqui o que diz Provérbios 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Esse é um dos textos que a Sociedade Torre de Vigia gosta muito de usar quando vai fazer mudança nos seus ensinos. Isso mesmo, foi feita mudança com relação a várias previsões, como nós sabemos, as previsões do fim para 1914, 1925, 1975, para antes de terminar a geração de 1914. Também houve a mudança na questão das vacinas, dos transplantes de órgão, da transfusão de sangue, das frações de sangue, né? Muitas mudanças. Houve também mudanças com relação à ressurreição, porque eles, no início, o fundador, Charles Taze Russell, ensinava que Adão, as pessoas do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, ressuscitariam. Então, Russell acreditava que eles ressuscitariam, né? Então veja, por exemplo, o que diz um membro do corpo governante com relação às luzes que vão aparecendo, as novas luzes que vai brilhando. Veja o que ele diz. Observe. Temos o privilégio de viver nos últimos dias, o tempo em que o conhecimento verdadeiro se tornaria abundante. Mas mesmo assim, Jeová continua nos dando seu conhecimento numa proporção que podemos absorver e que podemos usar. Nós agradecemos a Ele por isso. Então é isso que sabemos das Escrituras e de nossa própria experiência sobre como a luz fica mais clara nos nossos dias, por meio do Espírito Santo e usando o escravo fiel e prudente. Ele revela essas verdades de forma gradual, no tempo apropriado. E sabendo disso, nós não ficamos com vergonha de fazer ajustes, nem pedimos desculpas por não ter entendido algo direito no passado. É assim que Jeová faz as coisas. Ele revela os assuntos aos poucos, conforme a necessidade. Também o corpo governante não é perfeito nem inspirado como a Bíblia, e pode cometer erros no que entende da Bíblia e nas orientações que dá. Os irmãos fazem o melhor que podem com o entendimento que têm naquele momento, mas ficam felizes se Jeová decide esclarecer os assuntos, e aí compartilham isso com os irmãos. E quando isso acontece, nós entendemos que é porque era a hora que Jeová queria que isso acontecesse, e nós aceitamos isso. Muito bem. Então veja bem, o que é uma nova luz? Uma nova luz é algo que ainda não se sabia. Mas no caso das Testemunhas de Jeová, houve ensinos que foram mudados e depois voltaram ao que era antes. Eu vou dar o exemplo aqui, sobre a ressurreição. Como já foi dito, Russell acreditava que Adão, as pessoas do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, ressuscitariam, né? Mas o que as Testemunhas de Jeová hoje acreditam, né? Veja, eu vou mostrar aqui a revista A Sentinela, 1º de julho de 1879, na página 8. É onde Russell, ele mostra que as pessoas de Sodoma e Gomorra, do dilúvio, né, ressuscitariam. Então eles acreditavam nisso. Só que em 1955, houve uma mudança. Está na revista A Sentinela, 1º de abril de 1955, página 200. Isso a Sentinela em inglês, viu? Então, nessa revista, é dito que as pessoas de Sodoma e Gomorra não ressuscitam. Então, veja bem, contradiz o ensino de Russell. Só que não para por aí. Veja bem, em 1965, ou seja, 10 anos depois, a Torre de Vigia mudou. A Sentinela, 1º de agosto de 1965, página 479, já diz que as pessoas de Sodoma e Gomorra, né, não ressuscitariam. Então veja, vem um ensino, depois vem a nova luz, muda, depois vem a nova luz e volta ao que era. Só que não parou aí, né? Em 1967,
A revista Torre de Vigia, em inglês, né, Sentinela, diz na revista 1º de julho de 1967, página 409, diz que eles serão ressuscitados. 1967, serão ressuscitados. Então veja, mais uma mudança. Primeiro dizia que ia ressuscitar, depois não, depois sim, depois não, agora sim, né? Só que não parou ainda aí. Em 74, na revista Despertar, de 22 de abril de 1975, na página 20, é dito que as pessoas de Sodoma e Gomorra serão ressuscitadas. Né? Então, veja bem. Mas só que em 1988, mudou de novo. Por exemplo, o livro Revelação, seu grandioso clímax está próximo, na página 273 é dito que as pessoas de Sodoma e Gomorra não ressuscitarão. E tem mais. Tem no livro Estudo Pescado Escrito, volume 1, página 687, que diz também que não ressuscitarão. Tem a Sentinela de 1º de junho de 1988, que diz que não ressuscitarão, aqui na página 30 e 31. Tem Viver para Sempre no Paraíso na Terra, edição de 89, página 179, diz que não ressuscitarão. Só que, recentemente, houve uma nova luz. Um dos membros do corpo governante já vem admitindo que Jesus falou que pelo menos algumas serão ressuscitadas. Por exemplo, você já se perguntou, será que ninguém que morreu no dilúvio vai ser ressuscitado? Até aqueles que nunca ouviram falar de Noé? E Sodoma e Gomorra? Será que todos os que morreram em Sodoma e Gomorra estão mortos para sempre? As mulheres, crianças, bebês? Será que nenhum daqueles 185.000 soldados assírios que foram mortos pelo anjo de Jeová poderia se arrepender e mudar? Não temos as respostas dessas perguntas. Mas o que sabemos é que o juiz de toda a terra sempre fará o que é certo. Espera aí, eu ouvi direito? A gente não tem resposta dessas perguntas? Eu achei que tivesse. No passado, nossas publicações diziam que os que morreram no dilúvio ou em Sodoma e Gomorra não teriam esperança de ressurreição. Mas temos certeza disso? Os homens de Sodoma e Gomorra eram mesmo maus e mereciam morrer pelo que fizeram. Mas será que eles sabiam o que era certo? Com que frequência Ló e sua família pregavam para eles? E será que, se pioneiros especiais fossem enviados para Sodoma, será que eles não conseguiriam ajudar ninguém lá em Sodoma a mudar de atitude e a conhecer a Jeová? Será que podemos afirmar que nenhuma pessoa de Sodoma teria se arrependido se ela tivesse aprendido o que Jeová esperava dela? E também, lá em Mateus capítulo 11, tem algo que Jesus disse que é muito interessante. Vou deixar vocês acharem. Mateus capítulo 11, vamos ler os versículos 23 e 24. Vejam. Mateus 11, 23 e 24. E você, Cafarnaum, será por acaso enaltecida ao céu? Até a sepultura você descerá, porque, notem, se as obras poderosas que ocorreram em você tivessem ocorrido em Sodoma, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu lhes digo, no dia do julgamento será mais suportável para a terra de Sodoma do que para você. Ela teria permanecido até o dia de hoje. O anjo de Jeová disse para Abraão que se houvesse 10 homens justos em Sodoma,
ela não seria destruída. Será que Jesus estava dizendo que se ele tivesse pregado e realizado milagres em Sodoma, ele teria encontrado 10 homens justos e a cidade não seria destruída? Também é interessante considerar o que Jeová disse para o povo infiel de Judá, lá em Ezequiel 16. Jeová disse que os habitantes de Sodoma eram mais justos do que os habitantes de Judá. Então, se Sodoma estava condenada, imagine Judá. O discípulo Judas disse que Sodoma e Gomorra receberam a punição judicial do fogo eterno. O que isso significa? Com certeza, isso se aplica às cidades e provavelmente a muitos de seus habitantes. Mas será que não há esperança para nenhum deles? As palavras de Jesus em Mateus indicam que há esperança para alguns deles. Claro que não dá para afirmar com certeza. Mas o que sabemos é que o misericordioso juiz de toda a terra vai fazer o que é certo. E o dilúvio dos dias de Noé? No passado, a gente dizia que quem morreu no dilúvio não seria ressuscitado. Mas será que a Bíblia diz isso? As pessoas dos dias de Noé eram más, e a Bíblia diz que a maldade do homem era grande na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era só má todo o tempo. As pessoas daquela época eram más. Mas será que todas tiveram chance de ouvir Noé? Noé e sua família estavam bem ocupados construindo a arca. Quanto tempo será que eles tinham para pregar? E será que eles conseguiam pregar em territórios bem distantes? Tem pessoas que moram a 16 quilômetros de Betel que nunca ouviram falar de testemunhas de Jeová. Então, será que podemos afirmar que todas as pessoas da época de Noé sabiam o que ele estava fazendo? Não dá para afirmar. E se alguma daquelas pessoas tivesse tido a chance de aprender sobre Jeová, será que mesmo assim ela teria rejeitado a Jeová? Não dá para afirmar. É claro que se Jeová não ressuscitar nenhum deles, isso não seria injusto da parte dele. Eles puderam viver, e a vida é mais do que qualquer um de nós merece. Como sabemos? Quando Adão e Eva pecaram, Jeová podia ter destruído eles na hora. Em vez disso, ele deixou eles terem filhos, e como resultado, estamos aqui hoje. O simples fato de você e eu estarmos vivos agora é prova da bondade imerecida de Jeová. Então veja, nós podemos ter confiança numa organização que hoje diz uma coisa, amanhã diz outra, depois muda de novo, volta o que dizer. Você pode ter confiança numa organização dessas? Será que Jeová é quem está realmente orientando essa organização, como eles dizem? Ou, na realidade, eles não recebem revelação, né? E eles ensinam aquilo que eles pensam, que eles acham que deve ser ensinado. E muda na hora que quer. O problema desses ensinos é que as pessoas têm que acreditar. Tem que acreditar mesmo que discorde. Intimamente, né? Mas tem que acreditar, porque se discordar, é colocado para fora da organização, é expulso. Aí passa a ser ostracizado. Então veja bem, o caso é muito sério. Então essa organização, ela tem levado as pessoas ao erro, tem ensinado muitas mentiras e tem conseguido, com seus falsos ensinos, destruir muitas vidas. Essa é que é a realidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outros e que Deus lhe abençoe.